Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos une. Liturgia do Tempo Comum, 11º domingo. Todos nós chamados à conversão. Apresentemos nossas intenções, nossas motivações a Deus. Momento de silêncio e depois, já em ato penitencial, que o Senhor possa nos conceder uma Santa Missa. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafdim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia,
e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai ao Senhor, ó terra inteira, servir ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom. O Senhor é o nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a conciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O 11º domingo do tempo comum nos traz aqui o chamado dos discípulos para o apostolado e, já na primeira leitura, o próprio chamado do povo de Deus. São 2 chamados distintos, são 2 chamados bem distintos, mas ambos importantes. São chamados como que faces diferentes da mesma moeda. Então, do livro do Êxodo, aos pés da montanha do Sinai, quando Deus, por meio de Moisés, fala com o povo, Deus se coloca para eles como querendo ser o seu Deus, à mesma medida em que eles quisessem ser de Deus o seu povo. Mas como é que a gente estabelece? Como é que a gente confirma se um povo é de Deus? A própria leitura nos indica o caminho. Se forem obedientes à aliança, guardando a aliança, ouvindo a voz de Deus. É assim que um povo se faz povo de Deus. Quando esse povo guarda a aliança. Esse povo ouve a voz do Senhor. Ouvir significa dar atenção, dar crédito. Ouvir é acolher a voz de Deus. Então, já no Antigo Testamento e também agora, para sermos povo de Deus, permanece viva esta fórmula.
quero ser povo de Deus, tenho que me perguntar: como estou ouvindo a voz de Deus? Mas ouvir a voz de Deus, cuidado, viu? Permita-me uma brincadeira, um tanto séria. Se você ouvir a voz de Deus no seu quarto, das duas uma: ou você morreu, ou você está ficando pneu. Ouvir vozes, alto lá. O que é ouvir a voz de Deus, então? Ora, bom, conhece os mandamentos? Conheço. Segue os mandamentos? Sigo. Se segue, de fato, está ouvindo a voz de Deus. É assim. A voz de Deus é uma norma ética e moral. A voz de Deus é um mandamento que corrige e orienta. A voz de Deus, no melhor sentido, é uma lei, diante da qual eu acredito os meus passos. A voz de Deus não é um suspiro, hein? Não é uma alucinação. Cuidado. A voz de Deus, principalmente, é a lei inscrita nos corações das pessoas. Volto à pergunta, para sabermos se somos verdadeiramente povo de Deus, há que se verificar se estamos ouvindo, bem entendido agora, ouvindo a voz de Deus, guardando esta aliança. Tem muita gente que ouve, mas não guarda. Tem muita gente que até proclama de boca cheia a voz de Deus, mas quando você passa na peneira, a peneira da vida, o experimento do testemunho, a coerência entre o que se diz e o que se faz, muita gente não passa, fica retida nessa peneira da vida e do testemunho. Então, aqui na primeira leitura, nós temos o perfil do que é ser povo de Deus. Pelo menos um pedaço aqui, alguns elementos iniciais. No Evangelho, nós temos então que do meio do povo de Deus, Jesus, Deus conosco, ele chama 12 homens. Eles eram povo de Deus? Sim, eles já eram aquele povo que estava tentando guardar e ouvir a aliança de Deus. Mas, sendo o povo de Deus, agora foram selecionados para serem apóstolos do Senhor. É uma vocação específica. É a mesma natureza, chamado de Deus, só que agora para um serviço específico. O apóstolo, a palavra apóstolo, significa aquele que anuncia, aquele que prega a palavra, porque é necessário, é fundamental, é humano, é fraternal, que dentre todos os povos, dentre todas as pessoas, algumas pessoas chamadas, vocacionadas, se disponham a permanecer, a tornar, melhor dizendo, perene, contínua, viva a palavra de Deus. São os apóstolos. São aqueles que têm o hábito e a missão de pregar a palavra. Os apóstolos. Na nossa igreja, na nossa fé,
Os apóstolos são, a correspondência dos apóstolos está nos bispos. Os bispos são os guardiões da fé. Eu, quando prego, quando anuncio a palavra, na função ministerial de padre, eu prego a palavra tentando ao máximo estar em unidade com o meu bispo. Porque sei que se eu mantiver a unidade com o meu bispo, eu sei que meu bispo mantém a unidade com todos os bispos. E aí nós temos a palavra sendo pregada numa constância. Os bispos guardiões da fé, auxiliados pelos presbíteros e pelos diáconos. São vocações específicas. Mas a fonte, a base, neste aspecto que estou colocando aqui, são os bispos. Porque eles detêm a fonte da pregação. Por isso é importante estar unido. Todo aquele que prega não pode pregar por si mesmo. Ah, eu acho que a palavra é assim, eu acho que é aquilo outro. Ah, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui... É preciso de vez em quando a gente repassar a nossa própria catequese para que a gente mantenha essa identificação. Senão eu não vou ser nem povo de Deus, como já foi explicado, e menos ainda um pregador da palavra unido aos apóstolos. Enfim, a escolha dos 12 aqui é a retirada do meio do povo de Deus de 12 homens, o início do colégio apostólico, o início dos bispos de hoje nossos, né? Para que a mesma palavra fosse pregada em circunstâncias diferenciadas conforme a necessidade de cada pessoa, de cada povo. Tempo comum, tempo de avaliarmos. Somos povo de Deus? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preparando o nosso altar, vamos também preparar o nosso coração para acolhermos o sacramento do Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé, que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, o corpo
Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Já estamos avançando a segunda quinzena do mês de junho. Nosso tríduo de São Pedro é muito provável seja também online, como foi a Semana Santa. Então, em breve, vamos aí anunciar os momentos de missa, enfim, como é que vamos nos organizar para que todos possam assistir o tríduo de São Pedro e o dia de São Pedro, mais ao final do mês. Também é importante lembrar que o mês de junho seria para nós um mês de muita atividade no sentido de prepararmos a quermesse de São Pedro, que nesse ano não ocorrerá. E aí eu faço a recordação a que todos os esforços que estávamos acostumados a fazer, seja como participantes, seja como realizadores de todos os trabalhos de quermesse, que nós transformemos tudo aquilo que até o ano passado fizemos, neste ano, num esforço diferente. Que nós transformemos toda a nossa energia, que seria dedicada à quermesse, com aquisições, doações, etc., trabalho para o sucesso da venda da nossa rifa, a rifa do Fusca, que já está sendo distribuída, está nas mãos também de vários membros de pastoral e também à disposição de todos em secretaria paroquial. Vamos transformar os esforços que seriam de quermesse em esforços para este sorteio que está programado para outubro próximo. Ou seja, não é uma correria, não é necessário uma coisa assim louca de esforços, mas é necessário que seja um trabalho constante. Eu tenho certeza que com a rifa poderemos praticamente suprir o que teríamos aí de valores arrecadados na quermesse e de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil talvez de se trabalhar, ainda mais considerando que temos até outubro para realizar essa atividade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz, o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.